Existe um sentimento melhor para definir o nosso tempo e seus conflitos do que o ressentimento? Segundo Friedrich Nietzsche, a nossa cultura judaico-cristã foi fundada no ressentimento. Os homens do ressentimento iludem a si mesmos com uma felicidade forjada a partir de um olhar aos seus inimigos, aos seus opressores. E para Nietzsche, isso está tanto na base da nossa cultura ocidental e sua moral predominante, assim como em modernas utopias e ideologias, cuja ação é, no fundo, reação a um outro que provoca um afeto, uma raiva, que é convertida em ressentimento. Neste vídeo, vamos estudar o ressentimento, como Nietzsche o enxergou e como ele aparece no nosso mundo contemporâneo, inclusive com a participação de um amigo meu que escreveu uma obra literária com este tema. Fique até o fim do vídeo e vamos pensar o ressentimento e como superá-lo. Na primeira dissertação de sua Genealogia da Moral, Nietzsche escreveu: esta inversão do olhar que estabelece valores, este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si, é algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer, para nascer, um mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto. Sua ação é, no fundo, reação. Reagir realmente implicaria em uma revolta contra os seus opressores, o que eles não fazem. Sua reação é passiva e interiorizada, nutrida pelo ressentimento, por apontar um dedo para o outro. A moral judaica ganhou muito desenvolvimento, conforme conta Nietzsche, em contraposição aos babilônios, ao qual o povo subjugado da Judéia não buscou fazer frente com a força. Assim, para Nietzsche, o ideal ascético, o ideal do sacerdote que se fortalece ali e ainda mais no cristianismo, é um produto do ressentimento. Os cristãos, oprimidos pelos romanos, pagãos e fortes, tornaram sua própria covardia e fraqueza em valor superior. É nesse contexto que surge a palavra mal, justamente para se referir a este outro, que é nobre e expansivo naturalmente. Antes, segundo Nietzsche, havia apenas bom e ruim, gut und schlecht, em alemão. O nobre, expansivo e forte naturalmente, era o que se entendia por bom. E o fraco e impotente, o que se entendia por ruim. Mas eis que ocorreu a rebelião escrava na moral e esses termos foram ressignificados. E um novo surgiu, o mal, o böse. O böse é introduzido como oposição ao gut, como oposição ao bom, que agora passa a designar o humilde e devoto. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma, já de início a moral escrava diz não a um fora, a um outro, um não eu, e este não é seu ato criador. Para Nietzsche, seria absurdo exigir que a força se expresse como fraqueza. Porque para Nietzsche não existe um sujeito que arbitre entre a força e a fraqueza na hora de agir. Para Nietzsche, tudo o que há é ação, conforme ele afirma nessa própria obra. Não existe sujeito. Mas eu vou guardar essa discussão mais longa para um vídeo sobre a genealogia. O ponto que nos interessa mais aqui é compreender que, para Nietzsche, o ressentimento se tornou criador de valores, e há em curso uma guerra milenária entre esses dois polos de valores, denominados Roma e Judéia pelo filósofo. Perguntemo-nos quem é propriamente mal, no sentido da moral do ressentimento. A resposta, com todo o rigor, precisamente o bom da outra moral, o nobre, o poderoso, o dominador, apenas pintado de outra cor, interpretado e visto de outro modo pelo olho de veneno do ressentimento. Max Scheler foi um filósofo alemão do início do século XX que desenvolveu uma análise profunda sobre a natureza do ressentimento em sua obra O Ressentimento na Moral. O ressentimento, para Scheler, é uma emoção complexa que envolve uma combinação de raiva e inveja. Ele argumentou que o ressentimento surge quando uma pessoa percebe uma disparidade entre o valor que ela atribui a si mesma e o valor que ela percebe nos outros.
O ressentido se sente prejudicado e reage com uma mistura de ódio e inveja em relação àqueles que ele acredita serem superiores. Scheller distingue o ressentimento do sentimento de raiva pura. A raiva, segundo ele, surge quando alguém se sente prejudicado, mas não necessariamente porque percebe uma desigualdade de valor. O ressentimento, por outro lado, é mais profundo e envolve uma avaliação subjetiva do próprio valor em comparação com os outros. Scheller discorda de Nietzsche com relação à passividade que este último acaba atribuindo aos homens do ressentimento em seu texto. A Genealogia da Moral foi um dos textos base para a análise de Scheller. Sob a ótica de Scheller, revoluções e guerras foram a cabo movidas pelo ressentimento, e, portanto, não se trataria apenas de uma interiorização e projeção imaginária de um outro mundo. Scheller argumenta que o ressentido tende a distorcer a avaliação de valores, colocando-se como vítima e atribuindo valores negativos aos outros. Parece familiar? Certamente, para Nietzsche, o ser humano moderno é um ser humano domesticado, que se nutre do ressentimento e cria valores políticos e ideológicos a partir dele. E para Scheller, a cultura moderna, sobretudo eventos como a Revolução Francesa, foi e continuou sendo uma grande explosão de ressentimento. Isso ocorre tanto na direita quanto na esquerda no mundo de hoje. Toda extremidade intolerante e normativa, tanto o homem red pill quanto a mulher ultrafeminista, que acha que todo homem é a priori um opressor, são o que Nietzsche chamou de homens do ressentimento. A cultura do cancelamento é uma cultura criada pelo ressentimento. Há um incentivo da raiva e da indignação, sentimentos que orbitam o ressentimento, como se somente assim fosse possível mudar as coisas. Eu penso que a nossa cultura do desempenho, em que todos os ângulos de nossas vidas devem ser otimizados, e as redes sociais, que distribuem conteúdos incessantemente e nos introjetam pensamentos autodepreciativos de incapacidade ou de comparação com os outros, também nutrem o ressentimento coletivo. Fazem com que esse ciclo do ressentimento continue girando. A polarização política e ideológica no mundo, a segregação entre os sexos, as guerras do século XX e do século XXI são reflexos de uma modernidade esculpida pelo ressentimento. Para mitigar o ressentimento no nosso mundo e para disseminar a filosofia no YouTube, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você se sentir confortável. Para enriquecer ainda mais este vídeo sobre tão importante assunto, eu conversei com meu amigo Adamo da Veiga, doutor em filosofia pela PUC-Rio e escritor, que acaba de pensar o tema do ressentimento em seu novo livro. Bem, eu vejo o ressentimento como trabalhado por Nietzsche em tudo quanto é lugar, né? E se o Nietzsche identifica isso desde a antiguidade como sendo uma coisa que fundou o Ocidente, principalmente por causa do cristianismo, o ressentimento hoje me parece o afeto estruturante das relações sociais, né, no Brasil contemporâneo e, até onde eu saiba, no resto do mundo. Nós somos essencialmente ressentidos, porque o modo pelo qual a nossa vida social ela está a se fazer hoje é profundamente marcada, né, pelo ressentimento. E como é que eu trabalho isso, né? O livro todo é, né, o livro se chama Daquilo que Somos Feitos, justamente. É uma transposição, né, da consideração do Nietzsche para a vivência, né, de uma pessoa marcada pelo ressentimento, né, e que vai encontrando um ressentimento, né, ao longo da narrativa, que é que dura um dia. Né, começa com um professor dando uma aula sobre Nietzsche, um ex-aluno que tinha sido expulso após uma acusação de estupro pela sua ex-namorada, invadir a sala, né, com uma arma num típico atentado, né, desse terrorista de extrema-direita. E, né, na extrema-direita, é uma das grandes figuras do ressentimento hoje. Mas o objetivo do livro é mostrar como o ressentimento não é só uma coisa da extrema-direita, mas ele é ambidestro, né? Ele está tanto na esquerda como na direita. E isso, né? Porque o modo como somos produzidos como sujeitos hoje, né, no neoliberalismo, ele é produtor de ressentimento. E eu quis demonstrar isso em termos de experiência vivida, né? Não só na denúncia que a gente encontra em vários autores de como o ressentimento está hoje, mas em termos de afeto, né? Em termos de sentimento, em termos de, justamente, literatura. Que acho que é melhor expressar isso. Você faz uma anatomia de um ressentido no sentido próximo de um homem do subsolo, que foi no Dostoiévski, mas no mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, no Brasil, né, na vida universitária.
Pessoal, o livro do Adamo está na benfeitoria, participando de uma campanha de pré-venda pela editora Urotau. Então, para que o livro seja publicado, a gente precisa da sua ajuda. Vocês que são os leitores já vão estar adquirindo o seu livro participando dessa campanha. Então, clica aqui no link abaixo, que está aqui na descrição, e você pode contribuir com o valor que for mais adequado e já garante aí o seu exemplar para um livro que traz o Nietzsche para pensar a nossa realidade. E me parece que, justamente, trazer o Nietzsche para a nossa realidade, né, não é porque o Nietzsche está numa torre de marfim ou é o filósofo canônico, mas é porque ele nos permite pensar daquilo que somos feitos. Né? Permite pensar as dinâmicas afetivas que no Brasil hoje, né, estão produzindo quem nós somos, né, e quem eles, a extrema-direita, são também. Né? E eu quis mostrar isso não através da escrita filosófica, que, convenhamos, é meio chata, né, mas através da imediaticidade do sentimento. Né? E o objetivo era trabalhar o meu próprio ressentimento, né, e o que eu via nas pessoas, por uma forma de uma obra, né, que é um fluxo de consciência, para tentar mostrar, né, no nível da sensibilidade, o quanto nós, né, somos o tempo todo instados a nos tornarmos ressentidos. Né? E o objetivo de analisar o ressentimento é justamente para que nós possamos nos livrar deles. Né? Porque, como Nietzsche diz, né, aquilo que cura o ressentimento é o que ele chama de força plástica, né? Que é a capacidade de se reinventar, de se construir de forma diferente. Contra o ressentimento que, enquanto afeto, nos amarra no mesmo lugar e nos faz repetir e repetir e repetir as mesmas coisas. Né? Nos torna incapazes de esquecer uma ofensa do passado, nos torna incapazes de inventar novos modos de vida, novos valores. Né? O ressentimento é uma pedra no nosso pé, né? Enquanto o afeto é uma corrente no nosso pé que nos impede de caminhar para lugares novos, né? De criar valores novos. E não é uma ideia, né? É um afeto. É algo que está dentro de nós e que o mundo produz em nós. E se eu puder agora ler um trecho... Por favor. É um trecho, né, da obra. O livro, né, tem essa dimensão, né, do personagem que é acossado por um aluno ressentido por ter sido expulso após uma acusação, né, de estupro. Né, estava prestes a defender seu doutorado. A gente vai acompanhando, né, no Fluxo Consciência o dia a dia desse professor, que ele próprio, né, tem seus ressentimentos, né, um professor LGBT, um professor com problemas de obesidade, que bebe todo dia, né, alguém sempre fixo, né, em padrões de repetição. Eu gostaria de ler um trecho para vocês e que meio que ele, né, nesse dado momento, percebe em si, né, o ressentimento e faz a pior coisa que o Nietzsche diz que o ressentido pode fazer, que é transformar, né, o seu ressentimento em um valor, em uma ideia. Né, eu leio agora para vocês um trechinho, né? Isso porque eu sabia que o vício e a vida eram uma e mesma coisa, e que não havia nada além na vida do que repetir e repetir a própria repetição, até o momento em que chegamos a lugar algum. Não há diferença entre o vício e a vida, eu pensei, e por isso era fútil todo o esforço de querer fazer tudo diferente. Querer fazer tudo diferente era fingir que havia alguma diferença entre a vida e o vício, o que não há. Viver é repetir experiências que dão algum prazer, e mesmo quando a repetição mata o prazer, não me restava nada senão repetir mais uma vez. Na varanda da faculdade, vendo lá embaixo as pessoas passando, eu pensei que eu repetia os mesmos prazeres e com eles o mesmo desprazer. O mesmo desprazer de estar repetindo, e isso era tudo o que me restava. Muito obrigado a todos que estão assistindo, obrigado, Matheus, pelo convite, né? Espero que vocês possam contribuir comprando um exemplar do livro, né? E que seja uma boa leitura para vocês, né? E que juntos possamos pensar em modos de se livrar do ressentimento que habita dentro de nós. Max Scheler argumentava que uma compreensão mais profunda de si mesmo e uma avaliação honesta de nossas próprias capacidades e limitações poderiam ajudar a diminuir o ressentimento. Isso envolveria uma autoconsciência que permitisse reconhecer a própria contribuição para situações problemáticas. Scheler propôs que aceitar a diversidade de valores presentes na sociedade e reconhecer que as pessoas têm diferentes hierarquias de valores pode ajudar a superar o ressentimento. Isso implica reconhecer que as diferenças de valor não são necessariamente uma ameaça pessoal, mas sim uma expressão da riqueza da diversidade humana. Nietzsche, por sua vez, cuja teoria foi um ponto de partida para Scheler, propôs a transvaloração dos valores, isto é, a reavaliação de tudo
o que foi considerado bom e mal até aqui em nossa cultura. Mas no âmbito individual, Nietzsche nos exorta a agirmos no mundo em vez de reagirmos contra o mundo, a sermos indivíduos autênticos, criadores de valores e não vítimas e juízes dos outros.